Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aula 77, aula de exercícios. Nós finalizamos a apostila aí, exercício 1, tá ok? Um sistema luminoso constituído de 8 módulos idênticos foi montado para emitir mensagens em código. Cada módulo possui 3 lâmpadas de cores diferentes: vermelha, amarela e verde. Observe a figura. Considere as seguintes informações. Cada módulo pode acender apenas uma lâmpada por vez. Qualquer mensagem é configurada pelo acendimento simultâneo de 3 lâmpadas vermelhas, 2 verdes e uma amarela, permanecendo 2 módulos com as 3 lâmpadas apagadas. Duas mensagens são diferentes quando pelo menos uma das posições dessas cores acesas é diferente. Calcule o número de mensagens distintas que esse sistema pode emitir. Então, de acordo com o enunciado, deve-se escolher 3 lâmpadas vermelhas num total de 8, correto? Então, isso aqui vai ser uma combinação de 8, 3 a 3. Quando você faz esses cálculos, combinação de 8, 3 a 3, resulta 56 maneiras. Nós devemos escolher 2 lâmpadas verdes. Se eu tenho um total de 8, já escolhi 3 e sobraram 5. Uma combinação de 5, 2 a 2. Isso aqui resultou para nós 10 maneiras distintas. Correto? E uma lâmpada amarela. Então, escolhemos 3, com 2, 5, nos restaram 3 lâmpadas. Dessas 3 lâmpadas eu vou escolher uma amarela. Tenho aqui, portanto, 3 formas de escolher uma amarela. Fazendo a multiplicação, 56 vezes 10 vezes 3, nós vamos obter um total de 1680. 1680 mensagens distintas, tá ok? 1680 mensagens distintas. Fácil assim, beleza? O exercício 2. Em uma urna, há 3 bolas numeradas, respectivamente, 1, 2 e 3. Arnaldo e Bernardo disputam um jogo com as seguintes regras. Inicialmente, Arnaldo retira uma bola da urna, anota seu número numa lousa e a devolve à urna. Então é a vez de Bernardo, que retira uma bola da urna, apaga o número que está na lousa e escreve a soma do número da bola com o número apagado e devolve a bola à urna. Se Bernardo obtiver um número maior ou igual a 5, ele ganha. Caso contrário, o jogo continua. Cada jogador, alternadamente, retira uma bola, apaga o número que está na lousa, substitui o número que está na lousa pela soma do número da bola com o número apagado e devolve a bola à urna. Até que um deles, após realizar sua jogada, obtenha um número maior ou igual a 5, ganhando o jogo. Para acompanharmos o jogo e as diferentes maneiras de se ganhar, utilizaremos um diagrama de árvore para representar todas as jogadas. Veja. Na primeira rodada, a vez é de Arnaldo. É retirada uma bola com o número 1, 2 ou 3. Os resultados podem ser representados assim: 1, 2 ou 3. Correto? Na segunda rodada, os possíveis resultados também são 1, 2 ou 3. Como serão adicionados aos anteriores, o diagrama fica assim.
Veja que há 9 maneiras de se terminar a segunda rodada. E dentre essas, Bernardo pode ser vitorioso de 3 maneiras. 2 mais 3, 5, 3 mais 2, 5, 3 mais 3, 6, conforme indicado no próprio diagrama com uma letra B. Na terceira rodada, a vez é novamente de Arnaldo. De quantas maneiras diferentes ele pode ganhar nessa rodada? Então, nós já temos aqui esse quadro. Eu vou aproveitá-lo. Então, o que nós temos? Aqui é B, né? Então, se o Bernardo já ganhou, acabou a brincadeira. Então, aqui eu tenho 1, e dessa ponta aqui podem sair 3 possibilidades. Pode sair o 1, pode sair o 1, o 2 ou o 3. 1, 2 e 3. Então, 1 mais 1, 2 mais 3, 5. Nesse caso, o Arnaldo ganhou. Se saiu 2, pode sair 3 possibilidades aqui. O 1, o 2 e o 3. Então, aqui nós temos 1, 2 e 3. Então, 1 mais 2, 3. 3 com 1, 4, Arnaldo não ganha. 1 com 2, 3. Com 5, Arnaldo ganha. Então, aqui Arnaldo ganha. E aqui vai resultar 6, Arnaldo também ganha. Tá bom? Vamos puxar essa perna aqui para baixo, ó. Vamos puxar essa perna aqui para baixo. Então, pode sair 1, 2 ou 3. Então, aqui 1 com 3, 4. Se sair 1, Arnaldo ganha. Isso significa se sair 2, Arnaldo também ganha. E se sair o 3, ele também ganha. Agora o 1 aqui, pode sair o 1, o 2 e o 3. Então, 2 com 1, 3. Com 1, 4, ele não ganha. 2 com 3, com 2, 5, Arnaldo ganha. Correto? E se saiu 3, Arnaldo também ganha. 2 com 2, 4 e 1, 5. Então, vou puxar essa perna aqui para baixo. Então, pode sair quais possibilidades? 1, 2 e 3. 2 com 2, 4 e 1, 5. Arnaldo vai ganhar nessas 3 possibilidades. Aqui, o Bernardo já ganhou. Então, a gente não vai fazer nada. Bernardo já ganhou e Bernardo já ganhou. Então, aqui, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. 3 mais 1, 4, mais 1, 5. Arnaldo ganha. 3 mais 1, 4, mais 2, 6. Arnaldo ganha e Arnaldo ganha. Tá bom? Então, começando, Arnaldo pode vencer na terceira rodada de 14 maneiras. 14 maneiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem até mais aqui, né? Aqui, ó. 1, 2, 3. Mais 3, 6, 9. Aqui. Tem algo errado, pessoal. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 10, 11, 12. 13, 14, 15. São 15 maneiras de Arnaldo ganhar, correto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu fiz um a mais. Depois nós temos os 3,
é que esse A aqui não tem, pessoal, ó. 2 mais 1, 3, mais 1, 4. Esse A aqui não tem. Então tá certo. A resposta são 14 maneiras, 14 possibilidades, ok? 14 possibilidades de Arnaldo ganhar. Vamos lá. O item B. De quantas maneiras diferentes Bernardo pode ganhar esse jogo? Então, o mesmo raciocínio, tá bom? O mesmo raciocínio. E aí, no caso, precisa terminar as possibilidades anteriormente. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Não vou fazer, porque acaba misturando muito aí, mas eu vou mostrar para vocês o raciocínio, tá ok? Só um minuto. Aqui, pessoal. Essas são as possibilidades de Bernardo ganhar. É só dar continuidade no gráfico do item A, tá bom? Dê continuidade no gráfico do item A. Perfeito? Vamos lá. Quantos são os números pares com 4 algarismos distintos? Quantos são os números pares de 4 algarismos distintos? Então, para que os números eles sejam pares, basta que o último algarismo tem que ser 0, 2, 4, 6, 8. Correto? Então, nós podemos separar isso em dois casos. Eu vou considerar que o último algarismo é 0. 1, 2, 3, 4. Eu vou considerar que esse algarismo é 0. Então, eu tenho uma possibilidade. De um total de 9 algarismos que nós temos no nosso sistema de numeração, 10, né? 10, já utilizei uma e sobraram 9. Então, eu tenho 9 possibilidades, 8 e 7. Então, eu vou sempre excluindo um, porque os algarismos eles são distintos. Nós temos aqui, portanto, um total de 504. 504 maneiras diferentes. Então, eu fixei o 0 aqui. Agora eu vou fixar o 2, o 4, o 6 ou o 8. Então, eu posso pôr aqui nessa casa o 2, o 4, o 6 e o 8. Eu tenho 4 possibilidades, correto? Utilizei um algarismo aqui. Não posso colocar o 0 aqui, porque senão não é um número de 4 algarismos. Não posso colocar o 0. Aí, o que nós vamos ter? 8 possibilidades. Utilizei 2. Tem um total de 10 algarismos. Utilizei 2. Me sobraram quantos aí no caso? 8. Correto? Depois me sobra 7. Aqui eu tenho um total de 1792. Somando-se esses dois valores, nós vamos ter um total de 2296. 2296 números pares de 4 algarismos. Perfeito? Exercício 4. De quantas maneiras podemos escolher 3 pontos do 9 abaixo sem que eles sejam alinhados? Sem que eles sejam alinhados. Isso aqui, eu tenho um total de 9 pontos.
Desses 9 pontos, eu vou escolher quantos? 3. Então, uma combinação de 9, 3 a 3. Isso resulta 84 maneiras. Só que nós precisamos desconsiderar os pontos alinhados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós precisamos retirar 8 retas, tá? Então, 84 menos 8, isso vai resultar para nós 76 maneiras. 76 maneiras. Tá ok? Vamos lá. Exercício 5. Um tabuleiro de xadrez é um quadrado dividido em 64 quadrados menores e congruentes por linhas paralelas aos lados do tabuleiro. De quantas formas podemos escolher 5 casas alinhadas desse tabuleiro? 5 casas alinhadas. Então, o que nós temos? Para cada linha na horizontal, nós podemos escolher aí, no caso, 5 das 8 casas, correto? 5 das 8 casas. Então, vai ser uma combinação de 8, 5 a 5. Uma combinação de 8, 5 a 5. Uma combinação de 8, 5 a 5 resulta 56 maneiras. 56 maneiras. Como são 8 linhas horizontais, então esse resultado aqui vai ser multiplicado por 8. 56 vezes 8, 448 maneiras, correto? Com esse mesmo raciocínio, nós também temos 448 maneiras de escolher 5 casas alinhadas para as linhas verticais. Então aqui eu considerei nas linhas horizontais e agora eu vou considerar nas linhas verticais. Isso aqui vai ser o que? Vezes 2. Quando eu multiplico isso aqui por 2, qual que é o valor que nós vamos ter aqui? 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. 896 maneiras, tá bom? Isso em relação às linhas horizontais e em relação às linhas verticais. Nós também precisamos considerar as diagonais, tá bom? Nós também precisamos considerar as diagonais. Nós temos apenas uma maneira de escolher as 5 casas em uma das diagonais. Eu vou precisar fazer o desenho aqui com vocês para facilitar esse raciocínio. Se eu começar a falar, aí vocês não vão entender essas diagonais, tá bom? Deixa eu fazer o seguinte, para mostrar isso para vocês. Então aqui, pessoal, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, correto? Tenho 8, que eu vou escolher quantos? 5 casas. Então, na vertical, cada uma dessas linhas na vertical eu posso escolher de 56 maneiras. Multipliquei isso por 8, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu tenho 8 linhas verticais. Aí eu multipliquei isso por 2, porque é o mesmo raciocínio nas horizontais. Além disso, nós podemos escolher essas linhas na diagonal. Então observe que eu chamei D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Só que aqui, cada uma delas
elas representam aqui para nós quantidades diferentes, né? Porque essa D1 ela tem 1, 2, 3, 4, 5 casas. A D2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então nós precisamos prestar atenção em relação a isso. Na D2 e D6, nós podemos escolher as 5 casas de um total de 6, correto? Então, eu vou fazer o que aqui? Uma combinação de 6, 5 a 5. Quando eu faço essa combinação de 6, 5 a 5, eu estou encontrando um total de 6 maneiras, tá bom? 6 maneiras. Isso nas diagonais 2 e 6. Nas diagonais 3 e 5, nós temos um total de 7 casas que nós vamos escolher 5, que vai resultar um total de 21 maneiras. Na diagonal 4, nós temos um total de 8 casas. Vai ser uma combinação de 8, do qual nós vamos escolher 5. Isso aqui vai resultar 56 maneiras. Tá bom? Totalizando aí, quanto? 6 mais 6 mais 21. Aí vai repetir, né? Então vai repetir, porque a D1, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu tenho uma maneira. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho uma maneira. Então 1 mais 1, 2. Aí a D2 e a D6, nós temos 6 possibilidades. Então, 1, 6, 6 e 1. A D5 e a D3, nós temos 21. Então, 21 com 21, correto? E a D4 aqui, nós temos um total de 56. Então, a gente vai ter que somar esses valores, tá bom? Então, nós vamos ter depois 1. Aqui nós vamos ter um total de 1. Deixa eu fazer o seguinte. Então vai ser 1 mais 1 mais 6 mais 6 mais 21 mais 21 mais 56, que resulta 112. Então está sendo o seguinte, pessoal, ó. Para esclarecer aí para vocês o raciocínio que eu estou fazendo, ó. 1 está sendo quem? O meu D1 e o meu D7. 6 é o meu D2 e o meu D6. 21 é o meu D3 e a minha diagonal 5. E 56 é a minha diagonal 4. Então, em relação às diagonais, 112. Tá bom? O que nós precisamos agora aí no caso? Então, 448 vezes 2, tá? Então, são 896, mais 112 e mais 112. Mas por que 2 vezes 112, professor? Porque nós temos as diagonais azul e as diagonais vermelha. Então, isso aqui é multiplicado por 2, tá? Multiplica isso aqui por 2. Isso aqui vai resultar 224. Então, 896 mais 224, isso aqui resulta para nós 1120. 1120 maneiras diferentes. Tá bom? Esse aí, portanto, é o nosso exercício 3. É o nosso exercício 5, desculpa. Exercício 5. Tá ok? Vamos lá. Exercício 6. De um grupo formado por 10 homens e 12 mulheres, quantas comissões podemos formar com 7 pessoas sem restrições? Sem restrições.
Então, 10 mais 12, 22. 22, isso nada mais é do que uma combinação de 22, 7 a 7. Não existe nenhum tipo de restrição. Uma combinação de 22, 7 a 7. Essa combinação de 22, 7 a 7 vai resultar para nós 170, 544. 170, 544 maneiras diferentes. 10 homens e 12 mulheres. Item B, com exatamente um homem. Então, o que nós vamos fazer? Vai ser uma combinação de 10, 1 a 1, que eu tenho 10 homens e estou escolhendo um. E, quando a gente fala E, é princípio multiplicativo, uma combinação de 12, 6 a 6. Tá? 12, 6 a 6. Uma combinação de 10, 1 a 1 é 10. Uma combinação de 12, 6 a 6 é 924. Isso aqui resulta 9.240 maneiras diferentes. Ok? O item C, com pelo menos uma mulher. Quando a gente fala pelo menos uma mulher, isso significa que pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim vai. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o total de combinações de só homem. Uma combinação de 10, 7 a 7. Só homens, tá bom? Só homens. São 120 maneiras de nós escolhermos 7 homens dentre os 10. Como nós temos um total lá do item A de 170.424, eu vou subtrair 120. Nós vamos ter aí no caso isso como resposta, tá bom? Deixa eu fazer certinho aqui. Peguei valores errados. Do item A, nós temos um total de 170.544. No item A, 170.544. Aí nós vamos subtrair 120. O total, então, vai ser de 170.424. Quando eu subtraio todas as possibilidades de homens, só homens, vai me sobrar exatamente uma mulher. Tá ok? O item D, ele está pedindo para nós, sendo as mulheres a maioria. Então, para que as mulheres sejam a maioria na comissão, podemos escolher 4 mulheres e 3 homens, 5 mulheres e 2 homens, tá ok? E 6 mulheres e 1 homem. Então, é dessa maneira que nós vamos fazer. Então, nós vamos ter aí, para escolher as mulheres, para que as mulheres sejam a maioria, nós vamos escolher uma comissão de 4 mulheres e 3 homens. Quantas mulheres nós temos aí no caso? 12 mulheres. Então vai ser uma combinação de 12, 4 a 4, vezes uma combinação de 10, 3 a 3. 4 com 3, 7. Ou uma combinação de 12, 5 a 5 e uma combinação de 10, 2 a 2. Ou uma combinação de 12, 6 a 6, vezes uma combinação de 10, 1 a 1. Tá bom? Perfeito? Quando vocês realizarem essas combinações e as suas respectivas somas,
nós vamos obter um total de 105.072 combinações, comissões em que as mulheres são a maioria, tá bom? Em que as mulheres são a maioria. Beleza? Vamos para o último exercício aí, pessoal. Exercício 7. Quantos são os subconjuntos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, com 5 elementos cada, que não possuem mais de um elemento primo? Que não possui mais de um elemento primo. Do conjunto dado, apenas os elementos 2 e 3 são primos. Apenas os elementos 2 e 3 são primos. Vou fazer de outra forma. Apenas o 2 e 3 são primos. Para calcular os subconjuntos de 5 elementos que não possuam mais de um elemento primo, vamos calcular todos os subconjuntos possíveis e retirar aqueles que possuem os dois primos. Assim, o total de subconjuntos possíveis é escolher 5 dos 8 elementos, totalizando uma combinação de 8, 5 assim. Uma combinação de 8, 5 assim resulta 56. Para os subconjuntos que possuem os dois números primos, devemos escolher 3 dos 6 elementos restantes, que é uma combinação de 6, 3 a 3, que totaliza 20 subconjuntos. Efetuando a subtração, nós temos, portanto, 36 subconjuntos que não possui mais de um elemento primo, tá ok? Um grande abraço, fiquem com Deus, bons estudos e até semana que vem. Tchau, pessoal, fiquem com Deus.